Só este ano, seu dinheiro já desvalorizou quase 2,5%. E nos últimos 12 meses, já desvalorizou mais de 5%. E o pior, enquanto você assiste esse vídeo, ele continua perdendo valor. Esse é o fenômeno da inflação. E hoje vamos entender o que aconteceu com o IPCA de abril de 2025, o índice oficial de inflação do Brasil. A inflação é como um ladrão silencioso que vai esvaziando o seu bolso dia após dia. Em termos simples, é o aumento generalizado e contínuo dos preços. Então, quando você recebe o mesmo salário e já não consegue comprar as mesmas coisas de antes, é a inflação agindo. O IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, é o nosso indicador oficial de inflação aqui no Brasil e serve como termômetro econômico para diversas empresas, instituições e governos. Em abril de 2025, o IPCA registrou uma alta de 0,43%, levemente acima das expectativas do mercado. E no acumulado do ano, já estamos em quase 3%. E sabe o que isso significa na prática? Imagine que você tenha guardado R$1.000 no começo do ano. Hoje, esses mesmos R$1.000 compram somente o que R$975 compravam lá no começo do ano. Ou seja, sem fazer nada, o seu dinheiro perdeu R$25. Mas o que está causando essa inflação? Quais grupos são os principais responsáveis por esse aumento? E o mais importante, o que a gente pode esperar para os próximos meses e como se proteger da inflação? Nesse vídeo eu vou te explicar o que é inflação, o que está acontecendo na economia brasileira e o mais importante, qual tipo de investimento pode te proteger desse fenômeno que destrói o nosso dinheiro. Eu sou o Rodrigo, economista e consultor de investimentos da Deny Capital, e se você aí valoriza o seu suor e o seu dinheiro, fica nesse vídeo comigo até o final. E para você que chegou agora, já sabe, se inscreva no canal batendo no sininho, afinal o nosso conteúdo vai chegar em cada vez mais pessoas com essa pequena ajuda de vocês. Mas bora lá pro vídeo de hoje sem enrolação. Vamos entender por que os preços sobem de maneira simples. Imagine uma economia como uma piscina. A água representa o dinheiro circulando e os objetos flutuando são os produtos e serviços. Quando o governo imprime mais dinheiro e injeta na economia, seja através de programas sociais, obras públicas ou qualquer outro gasto, é como se estivéssemos adicionando mais água na piscina. Parece bom, não é mesmo? Mais dinheiro circulando? Mas existe um problema. Se a quantidade de produtos e serviços, os objetos flutuando, não sobe na mesma velocidade do aumento de preços, o que acontece? O nível da água sobe e todos os produtos ali também sobem, ou seja, a gente vê um aumento de preços. E quando o seu salário não acompanha esse aumento, o seu poder de compra diminui. Ou seja, o que você comprava com R$1.000 há 5 meses atrás não é o que você compra com os mesmos R$1.000 hoje. Na prática, quando o governo imprimiu bilhões durante a pandemia e continua imprimindo depois dela, é como se ele estivesse colocando muito mais água ali na piscina. E qual que é o resultado? Esse mundo inflacionário que a gente vive mais pesadamente desde a pandemia. E a impressão de dinheiro não ocorre só aqui no Brasil não, ocorre no mundo inteiro. No Brasil, na China, na Europa, nos Estados Unidos, e agora a gente vai dar uma olhada no M2 dos Estados Unidos e do Brasil para ter uma ideia de como isso acontece. Para contextualizar, o M2 é um indicador monetário que mede o total de dinheiro em circulação numa economia. Então ele considera o papel moeda, depósitos à vista, poupança e alguns investimentos de curto prazo. Então aqui a gente tem o M2 dos Estados Unidos desde 1981, e como vocês estão vendo aqui, ele foi acelerando ao longo dos anos e mais precisamente a partir de 2020 ele teve uma grande aceleração, subiu muito aqui. Então, para a gente ter uma ideia, desde 1º de março de 2020, o M2 da economia americana dos dólares já subiu cerca de 40%. Ou seja, desde 2020 houve um incremento de dólares em circulação de 40%. Isso aqui é muita coisa, pessoal. Agora vamos dar uma olhada no M2 aqui do Brasil, dos nossos reais. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, eu vou colocar desde 1994, mais ou menos, aqui, quando o Plano Real foi colocado em prática, a gente vê que ele começou acelerando bem devagar, mas a partir de então ele começou a ter várias aceleradas até ali, o mesmo período de 2020, aí ele praticamente explodiu. E se a gente pega a régua e mede desde março de 2020, como a gente fez com o M2 lá dos Estados Unidos, a gente vê que a oferta monetária aqui do Brasil subiu mais de 100% desde a pandemia. Ou seja, essa inflação que a gente está vendo agora não é por acaso. Agora eu trouxe aqui para vocês o material que o IBGE disponibiliza todos os meses quando ele disponibiliza os números do IPCA. Então aqui a gente já passou pelos principais pontos, um aumento em abril de 0,43%,
Nos últimos 12 meses, o IPCA está em 2,48%. É importante a gente pontuar aqui, a nossa meta de inflação para 12 meses é de 3%. Em somente 4, a gente já está praticamente em 2,5%. Para vocês entenderem o tamanho desse problema. E aqui no material do IBGE a gente vê a variação e o impacto por grupos. Então, um grupo que de fato está mais judiando da inflação nos últimos meses e continuou nesse mês de abril é o de alimentação e bebidas. Então, em março ele variou para cima, ou seja, teve um aumento de 1,17%, já em abril de 0,82%. E esse aumento em abril teve um impacto nesse número aqui do IPCA de 0,18%, ou seja, ele foi responsável por quase metade de toda a inflação de abril. Depois a gente tem os grupos de saúde e cuidados pessoais com um impacto bem alto de 0,16%, e vestuário e despesas pessoais com impacto de 0,05%. O único grupo que teve uma deflação foi o de transportes, com uma variação de menos 0,38% e impacto de menos 0,08%. E aí aqui a gente tem alguns comentários, né? Então eles falam os highlights do mês. No grupo de alimentação e bebidas, a alimentação no domicílio teve uma alta de 0,83%, com destaque aqui para o café moído, que subiu quase 5% e não para de subir nos últimos meses. E agora eu quero saber de você, que toma café. O café tem ficado muito mais caro aí na sua cidade? Me conta nos comentários se você teve que reduzir o consumo ou, quem sabe, fazer um downgrade de marca. Eu quero saber porque está muito caro aqui também. Já a alimentação fora do domicílio teve uma alta de 0,8% e os destaques aqui foram o subitem lanche, que subiu 1,38% em abril, e a refeição, que subiu 0,48%. E aqui eles falam outros pontos interessantes aqui sobre o IPCA, enfim, vocês vão conseguir ver em detalhes, é só ir lá no site do IBGE e baixar. E por último, mas não menos importante, eu quero mostrar para vocês um tipo de investimento que nos protege da inflação. Pessoal, estou aqui no site do Tesouro Direto, os títulos de dívida emitidos pelo governo brasileiro. Então aqui tem vários tipos de tesouro, mas hoje a gente vai se concentrar nesses aqui, no Tesouro IPCA+, e aí para vários vencimentos, né? Então, qual que é a sacada do Tesouro IPCA+? Ele vai te pagar sempre o IPCA do período mais uma taxa pré-acordada. Essa taxa aqui, esse 7,32 para o IPCA+ 2029, ela varia ao longo dos dias. Então, no dia de gravação desse vídeo, ela estava nesse percentual, mas muito provavelmente, quando vocês verem aí, vai estar diferente. Mas o ponto é, esse tipo de título, ele garante um retorno real para os seus investimentos. O que é um retorno real? É um retorno acima da inflação. A gente sabe que o IPCA ele não é perfeito, afinal ele é uma média e toda média no fim do dia ela é burra. Mas a gente tem que entender que um país ele precisa ter um indicador de inflação para de fato balizar investimentos, novas fábricas, novas indústrias, enfim. Então, o Tesouro IPCA+ é uma boa opção para nos proteger da inflação, porque ele sempre vai te pagar a variação do IPCA no período, então se for 2%, se for 10%, ele vai pagar, mais essa taxa pré-acordada que a gente tem. Ou seja, a gente sempre vai estar garantindo que o nosso poder de compra suba. E outro ponto interessante é que essas taxas aqui acima de 7 são muito interessantes, a gente não vê todo dia, lembrando que não é nenhuma recomendação, mas se você aí quer se proteger da inflação, essa aqui é uma opção que você pode analisar com mais cuidado. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, lembrando que não é nenhuma recomendação e até a próxima.